Takuma é um perdedor que todas as garotas evitam por ser assustador. No entanto, sua vida de solteiro muda quando o próprio Odin o escolhe para se tornar um herói. Agora ele será forçado a viver com todas as suas filhas excêntricas e fazer referência a Reed of Healer para dar-lhes força. Tudo começou na escola, quando as meninas da classe começaram a falar sobre juventude e amor, e uma garota loira popular, Natsuki, se tornou o centro das atenções. Ela diz casualmente que não está pronta para um relacionamento. Mas então a conversa muda para suas irmãs, e algumas admiram Itsuyo, a presidente do conselho estudantil. Outros preferem Mutsumi, a doce irmã com jeito de ídolo. Natsuki fica tímida ao ouvir os meninos elogiando elas. De repente, uma de suas amigas a provoca pegando seus planos, mas a diversão deles termina quando Takuma se levanta e sua aura avassaladora os intimida como um demônio vingativo. Ele nem precisa dizer uma palavra, e apenas sua presença faz um dos garotos recuar pela janela. O resto da classe congela de medo, e até o professor, conhecido por ser rígido, amarela quando vê Takuma parado na frente da porta. Alguns estudantes começam a sussurrar rumores selvagens, afirmando que Takuma é a razão para todos os ataques de demônios na cidade. Uma das amigas de Natsuki a avisa para ficar longe do Takuma com cara de demônio, e Natsuki olha para ele com uma mistura de pena e concordância constrangida. Quando Itsuyo, a presidente do conselho estudantil, ouve o boato, sua secretária Matsumura lhe diz que é sobre Takuma. Com a aproximação do festival escolar, as pessoas dizem que ele é um mau presságio ambulante para elas. Fora da escola, Takuma sempre carrega um livro aonde quer que vá, e as pessoas assumem que é algum tipo de livro de feitiços, enquanto na realidade ele está apenas estudando. Deixa-o triste ser rotulado como um demônio, quando na verdade, ele tem aquele rosto assustador desde pequeno e nunca conseguiu controlá-lo. Sua aura ou aterroriza as pessoas ou as provoca a começar brigas, obrigando-o a se fechar com medo dos outros e com medo de que tenham medo dele. Já faz anos desde que sua mãe faleceu, Takuma agora vive sozinho em uma grande casa. Takuma vai para o chuveiro, mas acaba entrando por engano em Natsuki, Itsuyo e Mutsumito, criando um momento de fanservice acidental, e a imagem dessas irmãs perfeitas de repente se desfaz. Natsuki imediatamente joga uma garrafa de shampoo no rosto dele, e quando Takuma tenta escapar, Itsuyo agarra a mão dele e provocativamente se pressiona contra ele, pedindo para ele ficar. Natsuki grita para ela parar, acusando-a de se exibir, e Itsuyo retruca que Natsuki está com inveja do que ela tem. Enquanto discutem, Takuma tenta sair da sala, mas é impedido por Mutsumi. Ele acaba cara a cara com os pequenos problemas dela antes de levar um tapa, que o joga direto para Natsuki, ganhando uma surra. Nesse momento, mais irmãs aparecem, Misa e Yakumo. Misa o cumprimenta como se nada de estranho tivesse acontecido. Takuma foge, pois não está acostumado com o caos de ter sua casa invadida por 9 irmãs excêntricas. Ele lembra como uma vez, à beira da morte, o próprio Odin o escolheu como um Einherjar, dizendo que ele é necessário enquanto o mundo está à beira do caos. Takuma, com seu coração puro, possui o poder de lutar, e Odin confia suas 9 filhas, as Valquírias, para apoiá-lo, obrigando-o a agora viver com todas elas. Ele até considera chamar a polícia para recuperar sua privacidade. Mas de repente, mais 2 irmãs, Futaba e Kururi, aparecem em seu quarto. Futaba faz olhos de cachorro triste e pergunta se ele realmente vai chamar a polícia. Ela se curva, agradecendo sinceramente por deixá-las ficar e joga a carta de vítima perfeitamente. Ela mexe com a culpa de Takuma, e assim, ele cancela a ideia de despejá-las. No jantar, as meninas comem alegremente enquanto Takuma se preocupa com seu cronograma de estudos, já que ele não consegue se concentrar com outras pessoas andando casualmente pela sua casa, e só de ver Natsuki passar faz seu estômago despencar. Nesse momento, Futaba aparece e brinca dizendo que ele gosta de Natsuki, e de alguma forma acaba fazendo com que eles estudem juntos. Enquanto está na escola, Natsuki sempre parece calma e perfeita, mas de perto, ela o repreende constantemente. Notando sua expressão tensa, Natsuki pergunta se estar com ela é realmente tão desconfortável, e Takuma responde de forma direta que sim. Natsuki o encara e diz para começar a estudar para que possam terminar logo. Enquanto isso, Itsuyo odeia absolutamente essa ideia, e ela não quer que Natsuki tenha todo o tempo para ficar perto de Takuma. Futaba e Misa tentam argumentar com ela, enquanto Yakumo comenta que Takuma não parece motivado para ajudar. Mas então Itsuyo diz que ainda confia na decisão do pai deles, mesmo que Takuma seja um pouco estranho. Atrás de uma porta fechada, Takuma luta para manter a sanidade. Ele deixa cair a borracha e se abaixa para pegá-la, apenas para perceber que ela caiu debaixo da saia da Natsuki. Natsuki, absorta em seus problemas de matemática, de repente olha para baixo, bem a tempo de ver o rosto de Takuma onde definitivamente não deveria estar. Ela se levanta furiosamente, exigindo saber se ele está falando sério sobre estudar ou se apenas quer comer frutos do mar. Takuma se senta imediatamente. Ele jura que está falando sério e diz a Natsuki que até prometeu à sua mãe falecida que se tornaria um aluno inteligente e uma pessoa respeitável. Bem quando as coisas ficam estranhas, Futaba entra e sugere que façam uma pausa para comprar alguns lanches, mas ela ordena que eles andem de mãos dadas enquanto isso. Takuma não gosta muito da ideia, mas engole a seco porque só quer sobreviver e chegar em casa rapidamente. Enquanto caminhava, Natsuki pergunta por que ele não se defende quando as pessoas o acusam de ser um demônio. Ela se lembra de como ele a salvou uma vez, colocando-se entre ela e um demônio de verdade. Mas Takuma expressa como é inútil, já que todos o veem como a reencarnação de Didi. Nesse momento, um demônio enorme aparece nas proximidades, causando caos. Os poderes de Natsuki despertam, e o demônio é rapidamente ocultado por um dos poderes das irmãs para que os humanos não possam vê-lo. Os outros observam de casa, na esperança de que Natsuki e Takuma possam lidar com a situação. Enquanto a dupla tenta correr, o demônio os avista. Ele balança sua cauda e Takuma pula na frente de Natsuki para protegê-la. É nesse momento que ela percebe que Takuma não mudou, e mesmo com seu medo das pessoas, ele não consegue se afastar quando alguém precisa de ajuda. Vendo seus atos heróicos, Natsuki decide lutar. Então ela se despede, pega a mão de Takuma e o beija. Natsuki se transforma, sendo alimentada pela
intimidade, a força mais forte que uma valquíria pode empunhar. Acontece que para despertar toda a sua força, Takuma deve se envolver intimamente com elas. Após a luta, Natsuki diz a Takuma que, por causa da promessa que ele fez à sua falecida mãe, ser um herói é seu destino, e nada é mais respeitado do que ser um. Enquanto Takuma tem suas dúvidas, Natsuki o encoraja a fazer o seu melhor. No dia seguinte, as meninas chegam à escola com toda a sua graça e charme. Todo cara se vira pra olhar, completamente encantado, até que uma presença parecida com Godzilla passa pelo portão da escola. E mesmo de manhã, o rosto de Takuma é terrível como sempre para todos ao seu redor. Mas sem que eles soubessem, o verdadeiro motivo de ele parecer tão tenso é que hoje é o anúncio dos resultados dos exames. Na sala do conselho estudantil, Itsuyu prepara documentos com o colega membro do conselho, Inukai. Eles precisam se preparar para o festival. E então Matsumura intervém dizendo que tudo que Itsuyu toca sempre fica ótimo. Ela dispensa o elogio, dando crédito ao apoio que recebe dos outros alunos. Então Inukai menciona os resultados do teste. Itsuyu fica em primeiro lugar, como de costume. Mutsumi chega ao 30º lugar, e Natsuki está muito envergonhada para reconhecer sua pontuação. Mas quando procuram as notas de Takuma, ele está em último lugar. Então Natsuki e Mutsumi o repreendem, perguntando o que aconteceu. Takuma apenas fica lá como um baiacu sem vontade de viver. Ele diz que estar cercado de pessoas faz sua ansiedade aumentar e o oprime, e ele acaba errando a maioria de suas respostas. Natsuki, frustrada com sua constante autopiedade, imediatamente o estrangula e diz para ele sair de sua depressão, mas em vez de enfrentá-la, Takuma foge. Mutsumi lembra a Natsuki que eles concordaram em não falar sobre seus medos, mas Natsuki não consegue se segurar, não quando ela sabe o quanto ele tem estudado. Então, pelo alto-falante da escola, o nome de Takuma é chamado para uma sala vazia. Ele se prepara para mais uma bronca, mas é Itsuyu que aparece com suas correntes, o prende e declara que quer um encontro. Ela diz que precisa se fortalecer para a próxima batalha, mas Takuma, ainda chateado com suas notas, diz que não é a hora nem o lugar certo. Lá no fundo, Itsuyu não se importa com Takuma, e enquanto ele puder lhe dar poder, ela finalmente pode ganhar reconhecimento de seu pai, Odin, sendo a melhor valquíria e receber carinho na cabeça de Odin para satisfazer seus problemas paternos. Então ela cria uma lista de maneiras de ganhar poder, desde um encontro para almoço, até massagem nos ombros, segurar as mãos, ou até mesmo apenas olhar nos olhos um do outro. Tudo falha miseravelmente à medida que o medo e a ansiedade de Takuma anulam cada tentativa. Itsuyu perde a paciência e as ideias, mas antes que ela possa tentar algo novo, a campainha toca e Takuma corre de volta para a aula. Mais tarde na aula de ginástica, Itsuyu e Natsuki conversam enquanto trocam de roupa. Natsuki diz que Itsuyu está apressando as coisas, mesmo que ela sempre diga que tem bastante tempo, e que também diz a ela que não é a mesma chorona de antes. Mas assim que sai para a academia, um demônio de bolhas aparece na frente dela. Natsuki corre até lá, mas Itsuyu diz que suas correntes são mais eficazes do que a espada de Natsuki. Enquanto todos se reúnem, um escudo se ergue ao redor do demônio, e eles fazem um plano em que Natsuki distrai o demônio, enquanto Itsuyu se carrega com Takuma para que ela possa usar suas correntes para amarrá-lo. Natsuki começa a luta com um beijo e se transforma em seu uniforme de batalha, dando a Itsuyu a chance de ter um momento a sós com Takuma, enquanto a pobre Mutsumi fica para trás por ser inútil. Então, no espaço privado deles, Itsuyu realmente tenta se aproximar de Takuma e ela está pronta para fazer com que seus planos progridam ali mesmo na sala de armazenamento. Mas assim que Takuma cria coragem para responder, Itsuyu se assusta e então dá um tapa forte nele, pois não consegue evitar. No fundo, ela ainda está assustada e lágrimas escorrem de seus olhos. Takuma entende e não força nada, mas ele se lembra do que sua mãe costumava fazer quando ele chorava, e ele gentilmente acaricia a cabeça de Itsuyu. E para Itsuyu, isso traz de volta memórias de quando Odin fazia o mesmo, e esse simples e delicado gesto lhe dá força. Ela então beija Takuma na bochecha e seu poder se ativa. Ela corre para a batalha, tira Natsuki do perigo, e as duas irmãs trabalham juntas para derrotar o demônio com seus poderes. Após a luta, Itsuyu pede desculpas aos membros do conselho por desaparecer, mas os outros membros do conselho estudantil dizem que está tudo bem, pois Matsumura já relatou o incidente, e nenhum estudante ficou ferido. Ainda assim, Matsumura culpa a aparência do demônio por Takuma ser um mau presságio. Itsuyu o interrompe imediatamente e leva o resto do conselho com ela, deixando Natsuki sozinho com Takuma. Natsuki aponta como Takuma está ficando mais confortável com Itsuyu, e como isso é algo bom, pois aos poucos ele está aprendendo a lidar com sua fobia de humanos. Então Inukai chega para escoltá-los de volta à aula, mas por trás de seu sorriso refinado e rosto elegante, Inukai não é apenas um estudante qualquer. Ele é um demônio com a missão de manter uma observação atenta sobre o herói Takuma. Alguns dias depois, Mutsumi consegue um trabalho em um comercial e o diretor elogia sua beleza natural e suas proporções perfeitamente construídas. Depois de um banho rápido, ela percebe o quão ocupada tem estado nos últimos dias, e uma pontinha de inveja surge. Enquanto suas outras irmãs estão tendo mais tempo com Takuma, ela ainda não teve sua chance. Enquanto isso, Natsuki, sendo a mais forte entre elas, está ocupado lutando contra demônios com Takuma, enquanto os outros se divertem perto das barracas de comida. Futaba observa que as aparições de demônios estão se tornando mais frequentes, e todos precisam se concentrar e subir de nível, já que não podem deixar tudo para Natsuki e Itsuyu. Então primeiro é a vez da Mutsumi. Ela finalmente consegue seu encontro com Takuma e está tão pronta que sua mente já está em modo Delulu, imaginando a cena perfeita acontecendo. Mas um de seus colegas de classe aparece de repente na cabine atrás deles, se gabando em voz alta de ser um amigo próximo de Mutsumi, o que ele obviamente não é. Então ele tenta se familiarizar com Takuma também, alegando ser algum tipo de gangster com problemas familiares sérios e uma raposa de 9 caudas escondida dentro dele. Ele nem percebe que Takuma está sentado bem atrás dele até que ele se inclina para trás e trava os olhos com aquele olhar afiado e mortal. O cara imediatamente surta como um cachorro raivoso e pula pela janela do café em puro terror, mas os outros clientes assumem que Takuma o jogou para fora.
Mutsumi se recusa a deixar seu encontro ser arruinado por um idiota, então ela pergunta a Takuma para onde ele quer ir e ele diz para a livraria. Mutsumi não consegue nem ficar brava, e em vez disso fica maravilhada com sua dedicação e determinação. Isso lembra ela de quando também foi atacada por um demônio, e essa experiência a deixou ansiosa e com medo, assim como Takuma. Naquela época ela estava com Itsuyo e foi Natsuki quem veio salvá-las. Por causa daquele incidente, Itsuyo e Natsuki eram muito próximas quando crianças, mas agora estão como cão e gato. Matsumi conta para Takuma que para controlar seus nervos naquela época, as outras irmãs forçaram Matsumi a trabalhar como idol ou modelo. Takuma nem consegue se imaginar estar na posição dela. Mas Natsumi disse que ela também estava com medo no começo, mas ela está feliz por fazer isso, pois ajudar sua família financeiramente e ganhar confiança através do apoio dos fãs a ajuda a ficar mais forte. Ouvindo isso, Takuma de repente fica quieto. Isso lembra de seu próprio passado de ser intimidado e perder sua mãe. Ele fica em silêncio por um momento, depois sai para apagar seu livro sem dizer outra palavra. Mas sob aquele rosto assustador e carapaça estoica, Mutsumi sente algo familiar, e uma aura semelhante ao demônio que a atacou anos atrás. Só que desta vez ela não está com medo, mas sim suas pernas ficam bambas por um motivo mais estranho. Depois de comprar o livro, Takuma diz que quer ir para casa para poder estudar. Mutsumi, percebendo que acabou de ser rejeitada, apenas se sente mais atraída por ele. Enquanto isso, Inukai observa a distância, mantendo um olho nos dois, já que sua missão é garantir que nenhuma das garotas suba de nível com Takuma. E é aí que uma ideia o atinge. Ele invoca um pequeno demônio, o Dedo Duro, para anunciar a presença de Mutsumi por um alto-falante, atraindo a atenção de todos nas proximidades. Mutsumi entrou em pânico. Sua identidade está em risco e o encontro está arruinado. Takuma, igualmente avê sua multidões, imediatamente agarra sua mão e começa a correr. Eles se escondem em uma sala de armazenamento próxima e se espremem em um armário antigo no canto, compartilhando um único fôlego enquanto seus corpos se pressionam como dois ratos presos em cola. Naquele momento apertado, a imaginação de Mutsumi corre solta. Ela imagina várias maneiras de fazer seus planos progredirem com a ajuda de Takuma. Sua ilusão é interrompida quando Takuma pergunta se ela tem alguma ideia de como escapar. Ela tem uma ideia, que é usar seus poderes, mas precisa de um empurrão de Takuma. Como seu poder é ter asas, ela pode voar com os dois para fora dali, mas primeiro precisa de um beijo. Vendo uma oportunidade no caos, Mutsumi decide agir. Ela beija o peito de Takuma, seu corpo esquentando com a proximidade, e a emoção de seus fãs ainda procurando do lado de fora só torna o momento mais intenso. Quando sua sensação atinge o pico, Mutsumi se energiza. Ela se transforma em seu uniforme de Valkyria e abre suas asas recém-despertadas. Com um voo rápido, ela leva os dois para um lugar seguro, voando pelo céu do pôr do sol. Takuma fica impressionado, pois o momento o faz lembrar do tempo que passou com sua mãe. Mutsumi, orgulhosa de sua nova força, diz que está feliz com o resultado do encontro, afinal. Observando de longe está uma mulher o seguindo, que acaba por ser a irmã mais velha, Ichika, que ainda se recusa a reconhecer a presença de Takuma e só segue como uma guardiã das sombras. Futaba a convida para o festival escolar que se aproxima e Ichika concorda em ir, mas deixa claro que não é por causa de Takuma. Enquanto isso, Inukai está furioso, vendo seu plano falhar. Ele fica emburrado sozinho mastigando um hambúrguer enquanto fala com seu dono, um demônio de alto nível que ordena a eliminação de Takuma. Inukai murmura que o festival escolar será o momento perfeito para seu próximo movimento. Afinal, todas as irmãs estarão lá. Alguns dias depois, as garotas ficam em casa enquanto Takuma faz um teste extra. Mas quando ele volta, parece completamente exausto, desgastado pelo medo de estar perto de pessoas. Mais uma vez, ele não consegue responder a maioria das perguntas corretamente, mesmo que saiba todas as respostas. Vê-lo daquela forma desperta uma ideia na cabeça de Misa, e ela sugere um jogo de pega-pega. Takuma imediatamente diz não, pois quer estudar. Mas então Karori fica chateada porque Takuma nunca quer brincar com eles, e Misa acrescenta que precisa de um treino leve, pois se sente um pouco gordinha ultimamente. Takuma percebe que se não entrar no jogo, as meninas continuarão interrompendo seu precioso tempo de estudo. Então, com um coração pesado, ele concorda. Futaba é escolhida para ser isso, mas no momento em que ela coloca os óculos e seu rosto fica sério, todos estremecem, e as regras mudam instantaneamente. Todos têm que jogar, e se forem pegos, suas roupas íntimas são jogadas longe. Todos se preparam, e Takuma tenta escapar, esperando se esconder e estudar em vez disso. Mas no segundo em que ele abre a porta do banheiro, ele encontra Misa e Itsuyo no meio da troca de roupa. Chocado, ele tenta correr, mas Misa o impede. Ela explica que este não é um jogo normal e que Futaba está levando isso muito a sério. Mesmo com seu poder de nível 1, ela pode facilmente roubar a roupa íntima de qualquer um. Então Misa diz a Takuma para ficar com Itsuyo por um tempo. No silêncio constrangedor, Itsuyo de repente menciona que tem sido uma boa menina, fazendo seus estudos e todas as suas obrigações do conselho. Takuma não entende a princípio, mas quando entende, percebe que ela quer um carinho na cabeça. Quando ele entrega a ela, Itsuyo não consegue evitar começar a ronronar por ele. Enquanto isso, de seu posto de observação, Misa sente a aproximação de Futaba, e de repente Futaba invade. Misa e Itsuyo rapidamente agarram Takuma para protegê-lo, e de alguma forma, ele acaba na melhor posição possível nessa situação louca. Ainda confuso, Takuma se pergunta por que Futaba está tão obcecada por roubar roupas íntimas. Ela explica dramaticamente que roupas íntimas são a última linha de defesa da dignidade de alguém, e perdê-las é basicamente uma sentença de morte. Takuma não entende muito bem a lógica. E por sorte, Misa agarra-o e o joga pela janela direto para o jardim. Ele cai bem em cima de Yakumo, e com seu tom usual impassível, ela o chama de Creep. Então Karori e Natsuki aparecem logo depois. Natsuki aponta que eles precisam de uma estratégia real se quiserem evitar ser eliminados por Futaba, que acelerou para a segunda marcha neste jogo.
Natsuki informa Takuma que o poder de Futaba é invocar as muralhas de Asgard, e que ela poderia até invocar o castelo inteiro de Asgard em seu potencial total. Justo então, após derrubar Misa e Itsuyu, Futaba vem atrás de Natsuki e Yakumo. Takuma, agora completamente perdido, decide correr e se esconder na sala de armazenamento, apenas para encontrá-la já ocupada por Shino. Cercada por seus livros, ela o cumprimenta calmamente e lhe diz para parar de ser covarde. Naquele momento, Natsuki cai de costas, já que também foi pega. Então Futaba entra com um olhar selvagem nos olhos, mirando diretamente na cueca de Takuma. Mas antes que ela possa alcançá-lo, ela de repente para e lhe entrega um amuleto da sorte. As meninas revelam que é tudo uma atuação, e que só queriam ajudar Takuma a relaxar e parar de se estressar com os exames. Natsuki, agindo toda tsundere, murmura que é o jeito delas de agradecer por ele sempre aturá-las. Naquela noite, as meninas tomam banho juntas, esperando que Takuma cuide daquele amuleto. Quanto a Takuma, ele reza novamente para sua mãe, meio reclamando das garotas e da falta de espaço privado, mas quietamente agradecido por um presente que não tinha há muito tempo. Mais tarde naquela noite, com todos se reunindo em uma sala, as meninas recebem um aviso de seu pai, Odin, de que um demônio pode aparecer durante o próximo festival escolar. Misa pergunta a Itsuyu, Mutsumi e Natsuki se suspeitam de alguém, mas nenhuma delas tem pistas. Futaba as alerta para ficarem atentas, pois pode haver um impostor escondido entre os estudantes. Natsuki, no entanto, realmente quer que o festival corra bem, especialmente porque ela está animada com o projeto da turma, um café de empregadas. Ela assume que Takuma não se importa com o evento, mas para sua surpresa, ele se importa, não pelo festival em si, mas ele está animado em ter a sala de aula inteira só para ele enquanto todos estão do lado de fora. No dia seguinte, Natsuki tenta chamar a atenção dele, limpando janelas e agindo super prestativa. Mas como sempre, os olhos de Takuma continuam fixos nos seus livros. Em vez disso, um cara aleatório da classe a elogia, mas Natsuki nem o ouve enquanto está ocupada se preocupando, pensando em como Takuma perdeu completamente o interesse nela. Então, uma de suas amigas a chama para ajudar com a tarefa de modelagem para o teste do café da classe, e Inukai aparece como o examinador. Ainda mantendo seu ato principesco, Inukai provoca a envergonhada Natsuki enquanto secretamente fantasia devorar tanto ela quanto Takuma. Como parte do exame, Inukai deliberadamente coloca Takuma como cliente e Natsuki como empregada. Natsuki aproveita a chance para ganhar seu coração agindo de forma doce, mas são os garotos da classe que caem por seu charme em vez disso. Ela até traz para ele um parfait e tenta adicionar chantilly em cima, apenas para bagunçar tudo e cair bem em cima dele, criando uma bagunça total. Inukai aproveita a oportunidade e amaldiçoa os alunos ciumentos, possuindo seus corpos com demônios. Natsuki percebe que isso vai além de qualquer coisa que seu pai previu, e sem seu uniforme de Valkyria, ela não pode acessar todo o seu poder. Os demônios a dominam, e ela começa a perder. Mas é então que Takuma se levanta e a protege. Vendo isso, Inukai percebe algo crucial, que as Valkyrias são impotentes em suas formas humanas. No caminho para casa, Natsuki diz a Takuma que ele provavelmente não gosta dela por perto porque ela não é bonita o suficiente para ele. Mas Takuma diz a ela que ela é bonita, o que faz seu coração pular uma batida. Mas como uma verdadeira tsundere, ela não está prestes a admitir isso. Dias depois, o festival chega e todos estão ocupados com barracas de comida e projetos de classe. Takuma acaba de alguma forma em um encontro com Yakumo. Mas como Yakumo parece tão sem expressão, as pessoas começam a sussurrar, pensando que talvez Takuma a tenha sequestrado ou a chantageado para andar com ele. Takuma imagina que tudo o que precisa fazer é sorrir e se misturar até chegarem a um lugar mais tranquilo. Mas quando ele faz isso, parece o Coringa tendo um derrame. Yakumo, por outro lado, só quer que o encontro termine o mais rápido possível, então eles visitam o mai de café da Natsuki. Lá, Takuma acaba concordando com tudo o que Yakumo diz, enquanto ela casualmente coloca todas as decisões sobre ele. Natsuki, tentando ajudar essas duas almas desajeitadas, oferece a eles um par de bebidas especiais. Yakumo recusa prontamente, mas então faz uma reviravolta total, decidindo fazer Takuma beber de sua mão. Certo, ela é desse tipo. Takuma entra na onda e ele bebe da mão dela, enquanto Yakumo observa com um prazer um pouco exagerado. Mas então Takuma se atrapalha, escorrega e de alguma forma cai de cara no meio do todo-poderoso Snoo Snoo. Yakumo está claramente se divertindo com ele, mas Natsuki já teve o suficiente. Ela entra furiosa, a repreende e a afasta como um rolo de ovo. As outras meninas aparecem e agem como se não houvesse nada de estranho em estar ao redor de Takuma. Mas a multidão está convencida de que Takuma deve ter lavado o cérebro dessas meninas ou algo assim. É então que a Futaba sugere que o Takuma e a Natsuki dancem na festa de encerramento. Natsuki hesita, sugerindo desajeitadamente que talvez outra pessoa pudesse fazer isso, mas as outras meninas concordam que é ela quem deve. Mas Takuma, do jeito mais Takuma possível, diz que não quer dançar, especialmente não na festa pós-show quando a multidão vai enlouquecer, e especialmente não com Natsuki, que é popular. Essa frase atinge Natsuki como um caminhão, e ela se desculpa em silêncio e vai para o quarto dos fundos. As outras meninas não sabem se devem ficar bravas com Takuma ou sentir pena de quão indiferente ele é. Enquanto isso, Natsuki está sofrendo, pensando que Takuma simplesmente não quer estar com ela. Futaba a segue e verifica se ela está bem. Natsuki diz que está, mas o contrário está estampado em seu rosto. Tentando aliviar o clima, Futaba mostra a ela o pôster do concurso de beleza, que apresenta Natsuki,
Mutsumi e Itsuyu. Natsuki fica brava porque nunca se inscreveu para isso, mas ela muda o foco para onde Ichika está. Futaba diz a ela que Ichika está por aí, e com tantos humanos reunidos na escola, a chance de um demônio aparecer é alta, então todos precisam ficar alertas. Quando chega a vez de Misa ir a um encontro, ela arrasta Takuma e Kururi para a casa assombrada. Lá dentro, Takuma tem mais medo de humanos do que de fantasmas, e Kururi pensa que eles vão sair para comer algo. Enquanto isso, os fantasmas têm mais medo de Takuma do que de qualquer outra pessoa. Então ela diz a Takuma que ele não pode ficar se desculpando por cada coisinha, pois isso o faz parecer fraco. Mas ela insiste que ele deve pedir desculpas a Natsuki e descobrir por si mesmo o que fez de errado. Então um dos fantasmas decide pregar uma peça neles e atira uma enguia viva no grupo. Kururi desaparece num piscar de olhos e Misa fica lutando com a enguia enquanto ela se contorce em seu corpo. Ela grita por Takuma para ajudar, e quando ele o faz, são as mãos dele que acabam se contorcendo. Finalmente, Takuma agarra a enguia e a arremessa para uma pequena piscina lá fora. Ele para ali, olhando para a água, pensando que tudo o que sempre quis foi um lugar tranquilo para estudar, não todo esse caos. Enquanto ele está imerso em pensamentos, Inukai aparece atrás dele, perguntando o que ele está fazendo. Takuma, mesmo tremendo, consegue conversar com alguém além das garotas. Mas enquanto Inukai mantém seus olhos em Takuma, o caos irrompe em outro lugar. O ataque demoníaco começa e o Kai já amaldiçoou os visitantes e estudantes, transformando muitos deles em monstros possuídos. De repente, o Kai apunhala Takuma no estômago e o arrasta, forçando as garotas a lutar sem o impulso de poder de Takuma. Natsuki e Ichika seguram a linha no portão enquanto as outras se concentram em distrair o demônio maior. Numa sala escondida, Inukai observa a luta se desenrolar, saboreando sua pilha de fast food, enquanto Takuma mal se aguenta, sangrando, sendo manipulado como um boneco de pano. Lá fora, as garotas estão em apuros. Suas roupas estão rasgadas, seus corpos jogados de um lado para o outro, enquanto os demônios as dominam. Ichika nota que os demônios ainda estão fortes, o que significa que Takuma ainda não derrotou o principal. Mas Natsuki não desiste, pois ainda acredita nele. De volta ao quarto, Takuma está desfalecendo e sua visão embaça, até que ele vê o amuleto da sorte que as garotas lhe deram. Ele se lembra de como o devolveu a Natsuki outro dia, pensando que ela precisava mais do que ele, pois não se achava forte o suficiente para mantê-lo. Natsuki concorda que ele é fraco, mas o lembra que ele também é o cara que a salvou 2 vezes. Essa memória é o suficiente para ele, e Takuma encontra sua força e se levanta. Ele continua lutando contra Inukai, e mesmo que seja derrubado novamente, ele revida. E bem nesse momento, Futaba o encontra bem a tempo, pois Ichika suspeitava de Inukai desde o início e agora ela provou estar certa. O Kai tenta se fazer de inocente, mas Futaba não acredita e o soca direto no estômago. Futaba coloca seus óculos e reivindica a vida de Ikai pelo que ele fez. Futaba rapidamente invoca uma muralha de fortaleza entre eles e diz a Takuma para correr, pois ela vai segurar Inukai pelo tempo que puder. Mas é difícil para Takuma, pois desde que Inukai o apunhalou, ele foi marcado. Então, no momento em que Takuma sai do quarto, as garras de Inukai o apunhalam novamente, rasgando sua carne como um picolé retorcido. No entanto, a armadura de enredo entra em ação e aquele amuleto da sorte das garotas se ilumina e salva sua vida. Inukai observa incrédulo, pouco antes de Futaba lançar outro ataque contra ele. Acontece que o amuleto é feito de bagas de visco da árvore Yggdrasil, imbuído de magia de proteção. Mas só funciona porque o próprio poder de Takuma desperta para ativá-lo. Agora, correndo por sua vida, Takuma desvia de ataques para a esquerda e para a direita. Mas sua vontade de sobreviver e de voltar para as garotas é mais forte do que seu medo. Ele se lembra de como sua mãe costumava dizer que um dia ele teria amigos que não teriam medo dele. E agora, essas pessoas são as garotas que o esperam. Quando ele finalmente alcança Natsuki, ela o soca por demorar demais, mas no fundo ela está apenas preocupada. Agora, para Natsuki desbloquear seu poder total, será preciso mais do que apenas um beijo e eles precisam estar fisicamente conectados, pele a pele. Primeiro, Natsuki sugere que se limpem juntos, pois estão uma bagunça total, e Takuma concorda. Lá fora, Mutsumi já está chegando ao seu limite, e Akumo lhe dá um rápido impulso de poder com sua flauta, o suficiente para ela aguentar. Mas a espera por Takuma e Natsuki está demorando demais. Itsuyu quase é pega por um demônio, mas Misa salta bem a tempo para salvá-la. Mas ainda assim, a mão de Itsuyu está amaldiçoada e agora se move sozinha. O último movimento de Misa é uma barreira de fios, envolvendo as garotas para protegê-las por dentro. Enquanto isso, Takuma e Natsuki vão muito além de um simples beijo, e através desse momento intenso, Takuma desbloqueia seu verdadeiro poder. Um livro mágico se materializa em suas mãos, e ele o usa para curar Natsuki instantaneamente. Ela emerge totalmente energizada, brilhando mais forte do que nunca, e avança de frente contra o demônio massivo. Enquanto isso, Futaba e Inukai ainda estão em combate, jogando tudo o que tem um contra o outro. Inukai zomba, perguntando por que ela vai tão longe para proteger o mundo humano, o que é uma desgraça para seres sagrados. Mas Futaba não está lutando por isso, ela está lutando porque ele machucou suas irmãs, e porque Inukai e os outros demônios estão apenas se preparando para uma guerra muito maior. Essa afirmação faz Inukai recuar um pouco, e naquele momento 2 flechas disparam em direção a Futaba. Ela as pega no ar, mas isso dá para Inukai a chance de desaparecer. De volta ao campo de batalha, Natsuki faz seu movimento final.
Com sua oração e técnica, ela acaba com o demônio. Quanto a Inukai, ele é arrastado de volta por seu mestre, que agora percebe que Takuma é uma ameaça real. Com a batalha terminada, tudo começa a voltar ao normal. Os estudantes e visitantes acordam e o festival continua. Então vem o concurso de beleza. As 3 irmãs competem, o que termina com Mutsumi vencendo por causa de sua enorme base de fãs. Na festa de dança, Natsuki ainda se sente estranha com o beijo que compartilharam e também ainda está incomodada com o fato de Takuma ter dito que não queria dançar com ela. Mas então Takuma se aproxima e diz que só quer agradecer. Ele havia entendido mal, pois pensou que ela só queria dançar com ele para ajudá-lo com seus medos, então ele recusou. Natsuki solta um longo suspiro ao ver como ele é ingênuo e diz que não é nada disso. Então ela o beija rapidamente e diz que quer dançar porque simplesmente quer. Com isso, ela pede a Takuma para trabalhar duro ao lado das garotas, pois os demônios continuarão vindo e eles precisam proteger a todos. Na noite seguinte ao festival, Takuma se levanta para pegar água e no caminho percebe que as garotas ainda estão acordadas, apenas relaxando ao redor do kotatsu. Takuma pergunta casualmente se hoje não é dia de encontro, e Misu provoca por ser o primeiro a tocar no assunto. Então Mutsumi e Tsuyu imediatamente se intrometem, perguntando se ele está falando sério sobre sair. Natsuki rapidamente as cala, mas então Kururi intervém e encerra a comoção de vez, pois acabou de terminar de trabalhar em um equipamento médico. Ela explica que foi projetado para tratá-las adequadamente e que tudo é a pedido de Futaba. Como os ataques de demônios estão se tornando mais frequentes, o tratamento adequado é essencial, e o médico delas é Takuma. Misa rejeita a ideia instantaneamente, pois se recusa a deixar Takuma tocá-la, e as outras também não estão muito animadas. Mas pela primeira vez, Takuma concorda em seguir com a ideia, pois já aceitou seu destino como parceiro das garotas, e ainda se sente culpado após a batalha de ontem. A primeira é Futaba. O scanner de cabeça mostra seu estado de saúde, onde dói e o que precisa de tratamento. Takuma pega o estetoscópio para verificar seu batimento cardíaco, mas Futaba, atrevida, levanta suas roupas, expondo seus seios macios e saltitantes bem na frente dele, e Takuma coloca o estetoscópio no lugar errado. Futaba o corrige casualmente e, envergonhado, Takuma solta um fato matemático aleatório para esconder seu pânico. A segunda é Misa. Ela imediatamente recusa esse roleplay à la Johnny Sins e se levanta para sair. Mas Takuma agarra suas calças e, em vez de impedi-la, ele acidentalmente as puxa para baixo. Após uma breve discussão, Misa concorda a contragosto em deixá-lo aplicar um óleo curativo especial que Kururi fez. Ela se deita de costas nuas e Takuma aplica o óleo, o que é uma tortura perigosamente doce para ele. A terceira é Itsuyu. Ela está confiante no início, até que o scanner diz que ela precisa de um exame urinário. Ela instantaneamente fica vermelha, pois só a ideia de Takuma examiná-la é demais. Ela sai correndo completamente envergonhada. A quarta é Mutsumi, que precisa de um exame bucal, mas em algum momento ela fica animada demais e sai correndo do quarto antes de terminar. A quinta é Natsuki. Takuma tem que tirar suas medidas e Natsuki se recusa a se despir no início, mas acaba escolhendo ficar em suas roupas íntimas, que tem um urso no peito. Takuma solta que elas parecem fofas, o que faz Natsuki corar, especialmente porque ela se trocou de propósito. No entanto, Takuma continua com algo que atinge seu ponto fraco emocional, e ela o esbofeteia e sai furiosa. A sexta é Akumo, que precisa de uma verificação de temperatura, mas essa diabinha louca e dominadora decide provocar Takuma, brincando com sua inocência até que ele seja quem foge desta vez. Por último, é a vez de Kururi. Ela repreende Takuma por falhar em todos os tratamentos, pois todas as garotas fugiram antes de terminar, então ela decide mostrar a ele como se faz. Kururi ativa um modo Super Saiyajin, que permite a Takuma tratar várias pessoas de uma vez, mas o impulso sobrecarrega o sistema e quebra o equipamento, o que a faz perceber que precisa de materiais de Asgard. Enquanto Takuma tenta tirar o jaleco, ele gruda nele. Percebendo que está prestes a explodir, ele mergulha no quintal bem a tempo, pouco antes de explodir, e no final da noite, Takuma é quem acaba precisando de tratamento. Na manhã seguinte, quando Misa acorda, encontra Itsuyu já alimentando Takuma com o café da manhã, mas quando ele chega ao segundo prato, ele vomita e sai correndo. Misa ri da cena e diz a Itsuyu para ir mais devagar. Então Itsuyu pergunta a Misa sobre namoro, já que Misa é mais velha. Mas para sua decepção, Misa tem zero experiência, pois quando eram mais jovens, Misa estava ou treinando com as mais velhas ou cuidando das mais novas. Então ela diz a Itsuyu que namorar é algo que ela tem que experimentar por si mesma. Ainda assim, Itsuyu a olha com grandes olhos lacrimejantes, dizendo que não conseguiu fazer nada com Takuma durante o festival. E Misa se derrete com a cena, então ela concorda em ajudar. Ela leva Takuma consigo para fazer algumas tarefas domésticas, enquanto Itsuyu observa secretamente e anota tudo por trás da porta. Eles começam dobrando a roupa e tudo corre bem até chegar às roupas íntimas, onde Takuma fica constrangido. Misa, que está trabalhando em uma grande boneca de pelúcia para Natsuki, percebe que ele está lutando para se manter focado e começa a sentir um pouco de pena dele por ser tão fácil de se excitar. Quando sua linha acaba, ela pega mais, guardada no alto do guarda-roupa. Mas enquanto ela se estica, Takuma sentado por perto tem uma visão muito clara de algo que não deveria ter visto.
Então, de repente, a caixa de tricô cai em sua cabeça, e quando Misa se inclina para verificar como ele está, ele pega outro vislumbre acidental de seus preciosos gêmeos. Ele não consegue lidar com esse efeito dominó, e Takuma se levanta para sair do quarto, mas Misa agarra seu braço, sem saber, pressionando-o contra seus seios. Takuma aponta a situação em questão, e Misa se vira rapidamente, pedindo desculpas enquanto está constrangida. Ela evita o contato visual, focando novamente em sua boneca de aparência picada, enquanto Takuma termina de dobrar o resto das roupas. Mas em sua mente, ela está em um turbilhão de 1000 pensamentos por segundo, e não percebe seus fios se emaranhando. Então Takuma chama por trás e Misa se assusta, tropeça e cai bem em cima dele com seus macios gêmeos de baunilha bem na frente. As outras garotas tentam espiar a situação, mas Itsuyo as mantém afastadas. No final, Misa arruma suas roupas e Takuma dobra tudo cuidadosamente. Takuma diz que se acostumou com as tarefas domésticas, pois desde que sua mãe faleceu, ele tem vivido sozinho naquela casa grande. É então que Misa realmente o entende. E como agradecimento, ela lhe dá um chaveiro, um pequeno presente sincero. No dia seguinte, chega um pacote do pai das garotas, Oden, cheio de comida, suprimentos e outro aviso sobre potencial atividade demoníaca. Após a intensa batalha durante o festival, Futaba pede a Natsuki para vestir seu uniforme de Valkyria, pois precisa verificar algo. Natsuki atende ao pedido e, como de costume, beija Takuma para desencadear a transformação. Mas desta vez nada acontece e mesmo após um beijo mais intenso, a transformação ainda não se ativa, e Futaba tem uma forte suspeita sobre isso. Enquanto isso, Itsuyo e Mutsumi reclamam de algo completamente diferente. Como Natsuki ousa beijar Takuma daquele jeito? Futaba pede a Kururi para puxar o gráfico que monitora seus parâmetros de força, e os dados confirmam sua suspeita de que a energia de Natsuki está completamente esgotada. Para se preparar para a próxima luta, a responsabilidade passa para Mutsumi e Yakumo. Como lutadoras como Natsuki e Itsuyo precisam de uma pequena recarga, no dia seguinte, enquanto Mutsumi tem um trabalho de sessão de fotos, Takuma e Yakumo são enviados para um encontro. Os dois acompanham Mutsumi a um parque e sentam-se juntos de mãos dadas para ajudar Yakumo a recarregar sua energia. Embora estejam tecnicamente sozinhos, ainda estão em público e se sentindo nervosos. Takuma pergunta se pode dar um gole em sua bebida, e ela responde com sua língua afiada de sempre, praticamente chamando-o de pervertido por querer beber sua saliva. Enquanto isso, as outras observam a distância e Itsuyo está preocupada com como Takuma e Yakumo se darão bem. Natsuki permanece em silêncio, mas sua preocupação também é óbvia. Na noite anterior, ela verifica Takuma e ele admite que está honestamente assustado com a aura intimidadora de Yakumo. Natsuki explica que não é que Yakumo o odeie, mas ela odeia o batimento cardíaco dele, pois é muito alto para ela. Ela explica que assim como Misa tem pele hipersensível, Yakumo tem audição altamente sensível, e é por isso que Yakumo sempre usa fones de ouvido para bloquear o ruído avassalador, e o batimento cardíaco nervoso de Takuma é muito intenso para ela ignorar. Então agora Takuma faz tudo o que pode para manter a calma, mas por mais que tente, seu batimento cardíaco permanece alto, e Yakumo fica mais inquieta. A situação piora quando um dos colegas de Takuma aparece por perto para cobiçar a sessão de fotos de Mutsumi. A surpresa faz Takuma soltar instintivamente a mão de Yakumo, interrompendo a recarga de energia, e eles têm que começar de novo. Yakumo diz a ele, sem rodeios, para parar seu batimento cardíaco completamente, pois ainda é muito alto, e ela se pergunta em voz alta por que o pai delas escolheu um homem tão covarde. Então, novamente, ela o lembra de sua habilidade de cura e diz pra ele, em vez disso, focar em curar Natsuki e recarregar os poderes dela. No entanto, ele admite, envergonhado, que ainda não consegue ativar seu poder à vontade, e Yakumo o chama de covarde. Então, com Mutsumi terminada sua sessão e fazendo uma pequena pausa, Yakumo tem uma ideia. Ela leva Takuma para o trailer de Mutsumi e sugere uma sessão de fotos particular com Mutsumi de maiô. Mutsumi percebe o olhar sério no rosto de Takuma e concorda, vendo que também é uma chance para ela subir de nível. No entanto, querendo que ficasse ainda mais picante, Yakumo, sempre a diabinha, provoca Mutsumi desamarrando a parte de cima de seu maiô, alegando que era para estimulação. Ela até tira um picolé, e as duas dão a Takuma um espetáculo que nenhum homem jamais esqueceria. Enquanto isso, fora do trailer, um enorme demônio aparece e ataca o colega de Takuma. Ichika e Futaba rapidamente intervêm, atrasando o demônio até que Mutsumi e Yakumo estejam prontas. Lá dentro, Mutsumi vê o que está acontecendo e sabe que o tempo delas acabou. Yakumo se prepara para o beijo de transformação e Mutsumi deixa sua vergonha de lado e se junta a ela. As duas se transformam em suas formas de Valkyria, e lutar contra o demônio se torna uma batalha de velocidade entre as duas. Mutsumi voa rápido e ágil, enquanto Yakumo usa sua voz para desacelerar os movimentos do demônio. Yakumo também luta com todo o barulho ao seu redor, mas ela sente um ataque vindo de baixo bem a tempo. Enquanto isso, Takuma tem seu próprio problema, pois ainda não consegue despertar seu poder. De repente, uma flecha atinge o demônio e explode. Mas em vez de morrer, o monstro cresce ainda mais, como se tivesse sido energizado. É então que Yakumo se lembra do que Futaba disse sobre o Mizutani, o mesmo material usado no amuleto da sorte que Takuma carrega. De volta ao festival, o amuleto só funciona porque a energia dele o ativa, e sem seu próprio poder, o amuleto é apenas um galho de árvore comum. Futaba uma vez se desculpou por colocar tal fardo em Takuma, mas ele é o único que pode curar suas irmãs.
Então Takuma se levanta, e finalmente seu poder desperta. Instantaneamente a energia das garotas retorna, e elas derrotam o demônio com facilidade. Enquanto isso, aquele que atirou a flecha antes observa de longe, observando Takuma e seu poder de perto. Ele percebe agora que seu próprio poder não pode vencer as garotas e Takuma, pois eles se tornaram mais fortes neste ponto. Então ele faz seu próximo movimento e invoca uma das demônias mais velhas, a princesa Skuld. De volta com Takuma, ele é repreendido por Natsuki por lutar imprudentemente, mas Natsuki também o elogia. Nesse momento, Yakumo entra com uma bebida para Takuma, mas quando ela vê que Natsuki já lhe deu uma, ela se vira e começa a chamá-lo de nomes horríveis por ciúmes. Episódio 9. Algum tempo depois, a princesa Skuld chega à Terra com sua empregada e por causa de como elas se parecem e se vestem, todos viram a cabeça imaginando a qual evento de cosplay elas estão indo. Em outro lugar, Itsuyu vai para a cidade porque Misa lhe pede para comprar alguns suprimentos de tricô, e é a primeira vez dela andando de trem. Mas antes que ela possa sair, as outras pedem para ela fazer uma recarga de energia. É então que Natsuki entra, fingindo ser uma estranha assustadora assediando Itsuyu, apenas para Takuma intervir como seu salvador em uma forma de encenação, na qual Takuma não tem voz. Mas por causa de seu rosto excessivamente sério, alguém acaba chamando a polícia de verdade para ele. Enquanto isso, as garotas estão agindo de forma bem íntima no trem, deixando todas as madraças e meias-irmãs do meu site favorito orgulhosas. Depois que Takuma esclarece o mal-entendido com a polícia, ele se encontra com Itsuyu e Natsuki quando elas chegam, enquanto luta contra seu próprio medo de multidões, mas ele persiste e consegue encontrar Itsuyu. Eles completam a tarefa, mas Takuma tropeça e cai bem em cima de Itsuyu, agarrando seu precioso reflexo Bi como um verdadeiro meio-irmão. É demais para Itsuyu, e ela foge convencida de que todos estão muito obcecados com seus atributos. Enquanto isso, no mercado, o cara da flecha usa a hipnose para manipular vendedores e transeuntes, conseguindo tudo o que quer de graça. De volta ao seu lugar, ele tem Inukai preparando uma refeição porque a princesa Skuld está chegando, e ele está prestes a trazer os doces que ele acha que ela pode gostar. Mas antes que ele possa, Skuld já os pegou, e de repente aparece casualmente empoleirada em cima da cômoda. Inukai fala demais, brincando sobre a mesquinhez de Skuld, e isso lhe rende um smackdown imediato da empregada de Skuld, Rufka. Skuld vai direto ao ponto, ela está aqui para destruir as Valkyrias e tirar o Mizutani delas. De volta com o trio no caminho para casa, Natsuki de repente congela. Ela diz que ficou frio de repente e pergunta a Takuma se ele já conseguiu controlar seu poder. Takuma diz a ela que ainda não consegue ativar seus poderes de forma consistente, e Natsuki entende, sabendo que ele é apenas um humano normal. Ela muda de assunto, perguntando o que há na sacola que ele está carregando. Ele mostra a ela que é outro livro, pois eles têm um exame se aproximando, mas Natsuki esquece completamente. Takuma a repreende levemente, dizendo que ela deveria levar os estudos mais a sério. Tentando salvar a face, Natsuki diz que vai levar a sério e revela que agora até tem óculos como Futaba. Então, uma brisa gelada faz Natsuki espirrar e Takuma, por puro instinto, segura suas mãos para aquecê-las. É um momento bem doce entre os dois, mas de repente Natsuki sente algo se aproximando e, sem hesitar, empurra Takuma para o lado. Um ataque surge do nada, rápido e completamente impiedoso. Os movimentos do inimigo estão muito além de tudo que ela já enfrentou, e Natsuki mal consegue acompanhar. Quando a poeira finalmente baixa, a atacante se revela ser Ichika, a irmã mais velha deles. Ichika não perde tempo. Ela repreende Takuma duramente por sua falta de poder e sua total incapacidade de protegê-los. Takuma não tem resposta, e como um cão sendo repreendido, ele baixa o olhar, gaguejando uma saudação formal. Isso só irrita Ichika ainda mais, pois ela viu tudo desde o primeiro dia até agora, e já está farta. Mas no momento em que suas irmãs aparecem e a cumprimentam calorosamente, Ichika abandona a pose de gangster assustadora e se transforma numa bolha ambulante de doçura. Takuma tenta se esgueirar durante essa súbita mudança de humor, mas Ichika joga sua lança para bloquear seu caminho, pois ela ainda não terminou com ele. Futaba explica que Ichika está aqui porque Natsuki ainda está muito fraca, então Ichika assumirá seu papel. Mas como Ichika ainda está no nível 1, querendo ou não, ela ainda precisa de Takuma para progredir em seus planos e subir de nível. Eles começam com um exercício de união mais simples, tomar um banho juntos, e Ichika não se importa com nada disso. Sua única preocupação é a habilidade de Takuma, e ela exige que ele ative seu poder naquele exato momento. Ele tenta, mas nada acontece, então Ichika muda de assunto. Ela pergunta o que Takuma realmente sente por suas irmãs, pois está convencida de que ele não está levando seu papel a sério. Com a voz trêmula, Takuma responde que é grato por elas terem permanecido ao seu lado, mesmo que ele continue a cometer erros. No entanto, Ichika não se impressiona e chama sua resposta de patética. Ela lhe diz, sem rodeios, que a única maneira de as garotas desbloquearem seu poder total é se ele realmente se apaixonar por elas. E neste exato momento, o amor dele é fraco, pois ele nem consegue lidar com duas delas. Então, ela o desafia a fazê-la se apaixonar por ele. Bem quando as coisas ficam intensas, Natsuki e Yakumo entram. Elas explicam que Futaba estava preocupada que Ichika tivesse problemas para se conectar com Takuma, então foram enviadas para se juntar ao banho também. Em outro cômodo, Kurori pergunta a Misa sobre as habilidades de Ichika, e Misa explica que Ichika é a mais forte entre todas elas. Mutsumi acrescenta que seu poder único a torna capaz de lutar até mesmo contra deuses de alto nível.
Enquanto a sensibilidade de Yakumo reside em sua audição, a de Ichika está em sua pele, pois ela consegue detectar inimigos através dela, e mesmo no nível 1, ela é formidável. Kiruri pergunta se Ichika ficaria bem quando Takuma lavasse suas costas, e de volta ao banheiro, o corpo e o ego de Ichika lutam para negar os toques de Takuma, mais suaves que manteiga. Então, quando chega a vez dela de lavar as costas de Takuma, ela não faz isso da maneira normal, e, em vez disso, esfrega seu corpo inteiro contra ele. Tanto Takuma quanto Natsuki gritam em choque, e Ichika explica casualmente que Yakumo lhe disse para fazer daquele jeito. Ichika se esforça, tentando fingir que tudo está normal, mas sua sensibilidade aguçada a está enlouquecendo. Ela percebe Natsuki ficando um pouco ciumenta e a provoca apenas para obter uma reação. Yakumo diz a Natsuki que ela deveria parar de esconder seus sentimentos e simplesmente confessar, pois Takuma pode sentir o mesmo. Natsuki, completamente envergonhada, joga Yakumo para fora do banho, apenas para Ichika acidentalmente beijar Takuma no meio do caos, e isso completa a tarefa delas de se unirem, mesmo que não saia exatamente como Ichika planejou. Mais tarde naquela noite, todos se revezam para tomar banho e descansar. Takuma então pergunta a Futaba por que as Valquírias precisam de descanso, e Futaba explica que, embora seja verdade que as Valquírias possuem almas fortes, elas não são tão poderosas quanto as deusas acima delas, e por causa disso, divindades malignas buscam reivindicar suas almas. Enquanto isso, Skuld já está se preparando para atacar Takuma e as garotas, e Inukai mostra a ela o caminho para a casa de Takuma. Lá, Hasvika repreende Inukai por ser inútil, pois, como ele falhou em eliminar Takuma, Skuld agora terá que resolver as coisas sozinha. Inukai estala, liberando sua energia de cão selvagem e gritando de volta para Hasvika por desrespeitá-lo. Mas ambos congelam no momento em que Skuld se vira e lança um olhar severo. Inukai ainda se lembra vividamente de como ela fatiou Takuma como um bolo. Mas graças a Mistletoe, Takuma obtém uma proteção poderosa. No entanto, esse poder é exatamente o que Skuld deseja, pois um poder assim não deveria pertencer a um mero humano. De repente, enquanto os três prosseguem com seu planejamento distorcido, Ichika aparece casualmente, como se estivesse entrando em um bate-papo em grupo, e diz que na verdade concorda com eles. Os três congelam, e Ichika admite que está surpresa com o quanto se tornou mais sensível depois de receber um aumento de poder de Takuma. Mas esse não é o ponto principal. Ela permanece calma e educadamente diz a Skuld e aos outros para deixarem o mundo humano. Skuld ri dela, achando que Ichika está sendo ridícula. Mas Ichika conhece seus verdadeiros motivos. Querer acabar com as Valquírias, roubar a Mistletoe e destruir o mundo humano, o que desequilibraria a balança entre os mundos e até ameaçaria Asgard em si. Enfurecida, Skuld ordena a Hasvika e Inukai que ataquem Ichika, mas Ichika nem sequer pisca e em um instante ela joga Inukai no chão pelo que ele fez a sua irmã no festival. Então ela se vira rapidamente e aponta sua lança para o pescoço de Hasvika. De longe o arqueiro, Uller, observa tudo se desenrolar e sabe que é melhor não se aproximar agora. Ichika, ainda calma, insiste para Skuld recuar, mas a princesinha mimada se recusa, especialmente não sem Hasvika. Ichika também sente Uller por perto e já se preparou para a emboscada, mas Uller ataca subitamente um transeunte humano, forçando Ichika a abandonar sua posição para salvá-los. Isso dá a Skuld a chance de fazer contato com Hasvika e liberar sua maldição. Skuld extrai poder de Hasvika e invoca demônios de alto nível de uma só vez. Momentos depois, as outras irmãs chegam. Itsuyo prende um demônio com suas correntes, e Natsuki e Takuma também aparecem. Takuma conta os ovos de demônio e percebe que estão em menor número. Com o impulso de Ichika não durando muito e Natsuki incapaz de se fortalecer, eles percebem que estão perdidos. Mas antes que a luta escale, Skuld a interrompe. Ela percebe que está encurralada. Como Hasvika está exausta, Inukai é totalmente inútil e os números não estão a seu favor, então Skuld recua. Na manhã seguinte, Natsuki leva o café da manhã para a sala de armazenamento onde a misteriosa Shino tem se recuperado. Graças ao seu escudo, eles conseguiram permanecer seguros dos ataques recentes. Shino ouve Ichika gritando com Takuma todos os dias através da parede, e Natsuki explica que ele ainda não consegue controlar seu poder, apesar de ter realizado feitos incríveis acidentalmente antes, e Shino facilmente percebe os sentimentos de Natsuki apenas pelo tom preocupado de sua voz. Enquanto isso, Ichika continua suas sessões de aumento de poder com Takuma, mas suas estatísticas mal se movem e ela ainda não está subindo de nível. Mutsumi a compara com a Natsuki, mas Yakumo apenas diz que Natsuki foi fácil e Futaba explica que é porque Ichika ainda não aceitou Takuma. Ichika nega, mas quando Misa a pressiona para admitir, ela desmorona. Mais tarde naquele dia, Ichika recebe outro impulso de união ao sair para fazer compras de supermercado com Takuma. Ela exibe orgulhosamente um novo livro que comprou, intitulado Como Ser Mais Forte apenas lendo isso. E Misa lhe diz que ela foi enganada. Mais tarde, as garotas se reúnem para conversar sobre futuros ataques da escola, e Ichika ainda está presa ao fato de ter sido enganada por um livro idiota. Enquanto isso, Natsuki enfrenta seu próprio colapso emocional. Takuma não comenta sobre o que comprou antes, e agora ela está em espiral, imaginando se ele secretamente lê livros estranhos. Distraída demais, ela acidentalmente bebe uma das poções modificadas de Kururi, e agora está bêbada. Takuma ouve o barulho e vai verificar, e assim que ele entra, Natsuki pula nele, falando um completo disparate. Futaba vê o caos e diz a Takuma para simplesmente levar Natsuki de volta ao seu quarto.
e em seu estado de embriaguez, Natsuki se transforma em uma gata pegajosa. Ela pede a Takuma para ajudá-la a se despir e pergunta por que ele não fica constrangido ao vê-la ou se ele prefere garotas com tamanhos maiores. Essa enxurrada de perguntas aterroriza Takuma, mas então ela o imobiliza tentando seduzi-lo, mas Takuma só pensa no rosto assustador de Ichika, então ele entra em pânico, empurra Natsuki para longe dele e ela se choca contra a estante. O impacto a deixa sóbria instantaneamente, e ela se lembra vagamente de seu comportamento estranho. Takuma vê o guia de namoro que ele comprou jogado por perto e tenta pegá-lo antes que Natsuki perceba, mas ela o vê. Takuma explica que, na verdade, ele o comprou por causa do que Ichika disse, que ele não é sério o suficiente. Natsuki pede desculpas por ter ficado bêbada e agido com ciúmes. Então ela se lembra do que Akumo disse sobre ser honesta com seus sentimentos. Então ela tenta confessar a ele, mas Takuma a interrompe. Ele pergunta se ela já esteve apaixonada antes, pois ele nem sabe o que é o amor, e tudo o que ele entende é responsabilidade. Isso atinge Natsuki como um caminhão. Ela fica furiosa, pois depois de todas as suas dicas sobre seus sentimentos, Takuma ainda é um idiota sem noção. Natsuki então explica que ama alguém tão estúpido que não consegue perceber seus sentimentos, ou talvez nem tenha sentimentos por ela. Mas mesmo assim, ela diz a Takuma que esperará até que ele a note e a ame de volta. Takuma diz que está impressionado com a coragem dela e que a apoiará, o que a irrita. Mais tarde no meio daquela noite, Skuld já preparou seu exército de demônios bem em frente à casa de Takuma e está pronta para uma emboscada. Mal sabem eles, Takuma já fez preparativos com os outros. Futaba é a primeira a avançar, pois ela é a fortaleza, e mesmo lembrando que seu pai uma vez lhe disse que ela era fraca, ela ainda é quem está na linha de frente para proteger sua família. Antes do ataque, as três grandes, Ichika, Futaba e Misa, realizam uma reunião privada. Ichika as informa que não podem derrotar Skuld e seu exército, não com seu poder e níveis atuais, mas a única maneira de vencer é derrubar o amante de Skuld, Rasvika. Pois uma vez que Rasvika caia, eles terão uma abertura para atacar Skuld por trás. Futaba ajusta o plano, emparelhando Ichika com Takuma devido às suas limitações de transformação ao acessar o poder total. Nesse exato momento, Takuma entra e diz que está pronto para ir direto para a batalha, mas admite que não tem certeza se conseguirá. Ichika já espera essa hesitação, mas isso não importa, pois o que importa é que Takuma esteja pronto, porque os demônios já estão do lado de fora da casa deles. Primeiro, ele dá a Futaba seu impulso de poder total, como de costume, um contato pele a pele até que atinjam a sincronia máxima de energia. Agora energizada, Futaba avança para as linhas de frente e começa a lutar contra os demônios um por um. Skuld zomba dela, dizendo que ela não é tão forte quanto afirma, mas Futaba se recusa a deixar essas palavras a atingirem, continua avançando, seguindo o plano. Enquanto isso, Ichika e Takuma correm para fazer um cerco. Takuma se pergunta por que Futaba não invoca as muralhas da fortaleza para lutar com ela, e Ichika explica que Futaba tem a alma mais fraca entre as irmãs, e se seu nível fosse mais alto, ela poderia chamar todas as muralhas da fortaleza de Asgard. Mas em seu nível atual, ela só pode invocar a linha de frente, deixando Futaba sem escolha a não ser lutar corpo a corpo, mas como sua visão é deficiente, ela dominou o uso de seus outros sentidos e até treinou sob o próprio Thor. No lado distante do campo de batalha, dois homens bêbados voltam para casa quando um demônio ataca, apenas para serem bloqueados por Shino, que usa seus poderes de escudo para salvá-los. Natsuki fica ao lado de Shino, que já esgotou toda a sua energia para proteger todos por perto, mesmo que isso signifique sacrificar-se. De volta à frente, Futaba enfrenta uma investida de ataques demoníacos. Ichika se prepara para emboscar Skuld por trás, enquanto 4 ovos de demônio flutuam ao redor de Skuld. Ichika espera o momento perfeito, assim que a atenção de Skuld se fixa em Futaba. Mas Takuma percebe que algo está errado e que deveria haver 5 ovos de demônio, não 4. Ichika tenta sentir qualquer presença oculta, mas não sente nada. Ela duvida da contagem de Takuma, mas ele insiste que está certo. Observando Futaba levar golpe após golpe, Takuma se sente impotente e quer intervir, mas Ichika o segura para o momento certo. Mesmo enquanto os demônios escalam as muralhas da fortaleza, Ichika não se move, deixando Futaba ultrapassar seus limites. Mas mesmo amaldiçoada, ela continua lutando, recusando-se a cair, especialmente quando vê os demônios se aproximando de sua casa. Skuld fica irritada, mas Futaba apenas a provoca ainda mais, zombando de Rasvika por ainda ser incapaz de derrotá-la, não importa o quão forte ela se torne. Essa é a gota d'água para Skuld. Embora ela consiga lidar com desafios, ela não tolera desrespeito para com seu amante. Furiosa, Skuld envia todos os 4 ovos de demônio contra Futaba de uma só vez. Esse é o sinal de Ichika, e ela avança para atacar Skuld por trás. Ichika saca sua lança, que é uma das armas mais temidas que até os deuses sabem evitar. Ela ataca, mas sua lança ainda não consegue alcançar o corpo de Skuld. Antes que ela possa tentar outro movimento, Ichika de repente sente algo. Assim como Takuma previu, o 5º ovo de demônio ainda está presente e está dentro de Rasvika. No momento seguinte, Rasvika começa a se transformar, revelando sua forma demoníaca. Takuma instintivamente protege Ichika com seu próprio corpo. Com sua cobertura exposta, Rasvika detecta a localização deles e os persegue. Takuma se esconde com Ichika em um parquinho próximo, e ele pode ver que ela perdeu seu poder.
Ele sabe que precisa fazer algo, mas ainda não consegue ativar o seu próprio. Ichika diz a ele para deixá-la, pois sabe que ele é fraco e não quer que ele se machuque, mas Takuma se recusa. Nesse exato momento, ele a beija para dar a ela o impulso de poder de que precisa. Ele faz sua parte corretamente e Ichika não o afasta. Mas assim que o momento se aprofunda, Hasvika e Skuld os encontram e atacam. Takuma consegue tirar Ichika do perigo, mas outra explosão os joga ambos para o ar. Eles caem emaranhados, ainda agarrados ao seu momento de intimidade, apesar de Takuma ter sido esfaqueado na cintura. Nesse momento, Ichika se lembra de uma conversa que teve uma vez com seu pai, Oden, que lhe perguntou que tipo de homem ela gostava. Naquela época, a jovem Ichika disse que não se importava com seu próprio tipo, pois ela já era o homem em sua vida, mas ela se importava profundamente com suas irmãs, e queria que elas encontrassem alguém gentil, responsável e determinado. E agora, ela finalmente entende e finalmente aceita Takuma por completo. Uma explosão massiva irrompe para fora, e Ichika sobe para o nível 5, e sua energia retorna com força total enquanto Takuma ativa seu poder. Tudo porque ele as ama verdadeira e completamente. Skull tenta atacar Takuma, sabendo que ele desbloqueou seus poderes de cura e que Ichika agora pode lutar sem se cansar, mas Ichika, usando todos os seus sentidos, impede o ataque. Ela avisa Skull para não subestimar ela ou sua família, porque este não é o fim. Enquanto isso, Natsuki pula em uma moto e corre para o campo de batalha. Takuma a vê e imediatamente a alcança bem a tempo. Ele lhe dá o impulso de energia perfeito o suficiente para ela se transformar em seu uniforme de Valkyria e se juntar à luta. Skuld percebe que está sendo encurralada, então ela invoca todos os seus demônios para proteger Hasvika. Mas Futaba ainda se mantém firme e avisa que se Skuld continuar avançando, já estará tudo acabado. Hasvika pede a Skuld para usar a técnica final delas, e Skuld resiste a princípio. Mas quando Ichika lança outro ataque, ela não tem escolha. Ela concorda em se fundir com Hasvika e liberar seu poder total. Futaba rapidamente ergue sua fortaleza, enquanto Ichika, Natsuki e Takuma se posicionam. No momento em que Skuld reaparece em sua nova forma monstruosa, Ichika e Natsuki atacam. Mas mesmo com suas habilidades combinadas, escudo, fortaleza, lança e espadas, elas não conseguem manter sua posição, pois a nova forma de Skuld é poderosa demais. Ela atravessa a fortaleza de Futaba, contorna o escudo de Shino e nocauteia Shinu. E pela primeira vez, o mundo vê o quão verdadeiramente aterrorizantes os demônios mais fortes podem ser. Skuld amaldiçoa a humanidade e se prepara para transformá-los em seu exército. Ela mira em Ichika e Natsuki em seguida, e Takuma quase perde seu poder devido à pressão, mas ele se recusa a recuar, então ele se levanta e se coloca na frente de Ichika e Natsuki, protegendo-as com seu próprio corpo. Nesse momento, Hasvika vê algo em Takuma, um reflexo de si mesma, de quando ela uma vez protegeu Skuld quando criança. Essa memória desencadeia algo profundo dentro dela, causando um conflito entre Skuld e Hasvika, e a fusão delas desmorona. Ichika se levanta e, embora seu impulso tenha desaparecido no estado enfraquecido de Skuld e Hasvika, esta é a chance dela. Hasvika está à beira da morte e Skuld se move para protegê-la instantaneamente. Ichika se lembra do aviso de seu pai para nunca tirar uma vida, mas depois do que eles fizeram, ela está pronta para abrir uma exceção. Nesse exato momento, Hasvika levanta o olhar e há algo quebrado em seus olhos que para Ichika em seu caminho, pois a lembra de Shino. Nesse momento de hesitação, Skuld agarra Hasvika e escapa. A luta termina, e depois bombeiros chegam para lidar com as consequências. Mas no meio do caos, Uller entra sorrateiramente na casa deles e faz sua jogada. Ele rouba a Misoten e encurrala as garotas, e mesmo que Misa tente protegê-las, ela já está no seu limite. Usando o poder remanescente de Inukai, Uller prende Misa e a esfaqueia com o objetivo de acabar com ela. Misa sangra rapidamente e os fios que ela costurou em seu próprio corpo tentam curá-la. E Takuma usa sua cura sem parar, mas algo está diferente. E Takuma diz que não consegue sentir a alma dela, ao contrário de quando curava os outros. Enquanto isso, Misa acorda já à beira da árvore da vida e sabe que a morte está próxima, mas Takuma se recusa a desistir. Ele se força a entrar no reino das almas, procurando por Misa com cada último pedaço de energia que tem. Ele já perdeu a mãe uma vez e se recusa a perder mais ninguém. E finalmente ele consegue e traz Misa de volta à vida. Misa pede desculpas, envergonhada por não ter conseguido proteger a Misoten. Mas Ichika lhe diz que isso não importa, pois o que realmente importa é que ela está viva. Futaba então se vira para Ichika e pergunta o que ela pensa de Takuma agora, depois de vê-lo salvar Misa do Reino das Almas e salvar Natsuki 2 vezes. Ichika ainda não sabe por que Oden o escolheu, mas Futaba acredita que foi o destino que foi escrito desde o dia em que ele salvou Natsuki, ou até mesmo o dia em que perdeu a mãe. Nesse exato momento, Shino, a misteriosa, finalmente emerge, totalmente recuperada, se apresenta a Takuma e ela está lá como a Valkyria mais forte para ajudar. Mas ao vê-la, Takuma sente como se já a tivesse conhecido antes. Dias se passam e o grupo retorna à escola. As pessoas ainda estão cautelosas perto de Takuma, mas ele mudou e agora consegue controlar seu medo e ansiedade. Então, com seu medo desaparecido, ele finalmente passou no exame e alcançou a nota máxima, exatamente como prometeu a sua mãe todos aqueles anos atrás. Todos o parabenizam, pois sabem o quão duro ele estudou. Quando Takuma chega em casa, ele sabe exatamente onde as garotas estão.
Ele abre a porta apenas para encontrá-las trocando de roupa. Sem hesitação, ele confessa e lhes diz que as ama a todas igualmente. Natsuki fica vermelha e joga uma garrafa de shampoo nele, mas todas percebem que se ele está falando sério sobre o que disse, isso significa que a competição é acirrada, pois cada uma delas quer que Takuma as ame mais do que a qualquer outra. Afinal, o poder de uma valquíria é alimentado pelo amor, e o que todas mais desejam é ser verdadeiramente amadas em troca. Comente abaixo Valkyrie Clapper. Se você assistiu até o final, inscreva-se para não perder o próximo vídeo.